que acontece? Vocês vão perceber que nos Estados Unidos, no exterior, no Japão, na China, nesses países super desenvolvidos, vocês vão ver que o pessoal já vai começar a fazer os seus bunkers. Vocês vão ver notícias grandiosas em 2026. Fulano de tal fez o seu bunker, o famoso... Vai ser assim, tá, gente? O fulano de tal fez o seu bunker para guardar alimentos, porque periri, periri. Vocês vão ver muito isso em 2026. Só que nós, brasileiros, a gente vai sempre ter aquele pensamento, não, os caras lá estão inventando, os caras lá, eles estão querendo assustar a gente, não é tudo isso, e nós ficaremos os últimos do pacote da bolacha, tá? Então, assim, se eu hoje tivesse dinheiro para fazer um bunker para várias pessoas, porque tem que ter milhões, com certeza eu faria. Porque pensem comigo, exatamente tudo que eu estou falando, tudo que eu falei há anos está acontecendo agora. Falei sobre a falta de alimentos, sobre a água contaminada, falei para vocês sobre as mudanças climáticas, falei para vocês sobre as águas, sobre as chuvas, sobre as enchentes, sobre as anomalias. Gente, vocês têm que acreditar. O que vai acontecer? Uma mudança muito súbita e grande da tecnologia, tá? Eu vejo na minha cabeça, que isso eu também já comentei com vocês, um celular aonde me dá a sensação que ele vai fazer alguma coisa muito sobrenatural, assim, muito bizarra, que tende a aprender as pessoas. Então, a tecnologia cada vez mais avançada, né? O homem, entre aspas, ele vai tentar romper a morte, como eu já havia falado para vocês. O homem, ele vai... eu vejo, gente, como se... Deixa eu tentar explicar para vocês a cena que eu vejo, tá? Eu vejo um monte... Como se fosse um ginásio, todo fechado, e umas telonas assim, ó. E um monte de homem da tecnologia sentado em umas cadeiras. E eles colocam um óculos, presta atenção, gente. E eles olham para essa tela e eles pensam em algo. E aquele pensamento, mesmo que de forma sutil, ele é projetado nessa tela. E isso vai ser um pouco assustador. Vai ser um pouquinho assustador, tá? A gente vai dar uma virada de chave muito grande na questão tecnologia em 2026, que pra mim, Chaline, né? Pra mim, Chaline, escuta o que eu tô falando pra vocês. Algo que pode beneficiar a gente, sim, claro. Eu acho que a tecnologia, se não fosse tecnologia, não estaria aqui, né, gente? Não podemos ser hipócritas, né? Mas há algumas mudanças que podem nos prejudicar e que vão passar, né, da força mental do ser humano. Então, isso é necessário cuidar, tá? Outra coisa, tá? Muito importante de se lembrar. Como vai começar... Vamos para a parte das enchentes ainda, tá? Como vai começar essa questão das enchentes, da água e tudo mais? Vocês vão perceber que o Brasil vai tomar algumas medidas, é assim que eu sinto. Vai ter uma reunião entre o Brasil e um país específico, ou eu vejo só um por enquanto, tá? Pode ser que lá pra frente tenha mais. Eu vejo eles sentados em umas mesas e eles têm um papel. E nesse papel, gente, é como se eles
fizessem uma planta de algo, e aí eu pergunto pro espiritual o que é aquilo, né? E o espiritual, ele fala que o Brasil vai fazer um projeto referente a essas enchentes, porque vai acontecer tanto, que o próprio governo não vai dar conta de suprir. Por exemplo, destelhou 50 mil casas, lá vai o governo dar telhado. É obrigação, só que vocês entendam que vai acontecer com tanta frequência, né, que nós não vamos dar conta. Vocês lembram de uma coisa? Deixa eu refrescar a memória de vocês. Vocês lembram que eu disse para vocês o seguinte? Gente, você que tem casa, que está um pouquinho mal estruturada, que tem rachaduras, procura arrumar. Porque vai vir um tempo de muita água onde vai rachar a parede de vocês. Vocês lembram dessa live? Quem lembra? Então, por isso que é necessário tudo que eu falar para vocês começar, faz o seguinte, pega a live, dá uma revisada e anota. Chay, mas o que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar que a gente vai estar prevenido em oração. Deus, ele não engana o povo dele, gente. Deus, ele não deixa ninguém desavisado. Eu, Shaline Grazik, graças a bom Jesus que está no céu, sou uma clarividente de mão cheia. E eu não tô aqui para mentir ou enganar ninguém. Se fosse assim, Deus não iria permitir que eu chegasse, graças a Deus, aonde eu cheguei. E estou chegando cada dia mais. Vocês sabem disso. Então, assim, um conselho. O que eu posso fazer, Chay? Vamos lá. Kit de primeiros socorros. O teu jarrinho de barro, né? A tua... Como é o nome? Filtro de barro. Oração constante, né? Sempre tendo uma fé no que você acredita, na tua verdade. Ensina os teus filhos a orar. Fale para eles de Jesus Cristo. Ensine eles a se proteger espiritualmente. Tenha sempre os teus documentos emplastificados ou dentro de um plastiquinho. Em caso de enchente, os teus documentos vão estar emplastificados. RG, CPF, certidão de nascimento. Sempre que você puder, faça isso. Sempre tenha em casa uma lanterna, uma corda, se caso precisar, né? Uma bússola, que é muito importante. Um radinho com pilha é muito importante. Uma caneta, em caso de você tem que marcar alguma coisa. Deixe separado sempre uma pecinha de roupa na mochila dentro do teu primeiro socorro. Para você, tenho 3 filhos, sempre vou deixar um conjunto de peça de roupa numa mochilinha com o kit de primeiros socorros. Por quê? A gente nunca sabe quando a gente terá que sair de casa de forma de emergência. Então, gente, a bússola é muito importante. O rádio é muito importante, né? Sempre deixar essa mochilinha separado com um tipo de alimento que não vai estragar. Por quê? Porque, gente, quando acontecer alguma coisa nessa questão, a primeira coisa que tu vai fazer é pega a tua mochila com os teus filhos e procure sempre o estabelecimento mais seguro que você... em caso de enchente, sempre tenha em mente qual é o estabelecimento mais seguro da minha cidade. Por que é agoniante falar sobre isso? Mas é importante. Porque é necessário. Desculpa, gente, tô com muita ânsia. Quando eu comecei a falar pra vocês sobre isso... Vocês falaram o que pra mim? Que não era verdade, que a gente não ia precisar de um kit de emergência. Então, é necessário que vocês tenham, porque em caso de uma enchente, por exemplo, você que é de Porto Alegre, de Pelotas, o que você vai fazer? Vai pegar a sua mochilinha, né?
com o que tem que ser dentro da mochilinha e você vai procurar o lugar mais seguro. Um kit de primeiro socorro. Pense que, vamos supor, né, que você tenha que ficar em um ginásio. Deixe separado uma bolachinha de água e sal sempre na tua mochilinha, né? Se prepare, o espiritual está pedindo uma preparação. Então, quem sou eu para não passar as informações para vocês? Eu também tenho a mochila de emergência com coisas que chega a estar estourando a minha mochilinha, porque eu tenho 4 filhos. Ou vocês acham que eu fico falando as coisas para vocês e eu não faço? Se o espiritual está ordenando, principalmente o pessoal de Pelotas, de Porto Alegre, né? Então, depois que acontecer, não adianta chorar. Ai, mas vai faltar alimento? Nunca falta. Gente, nunca falta alimento, mas aí quando dá enchente, vocês vão comprar onde? Onde que vocês vão comprar? Só me digam. Então, gente, pensa sempre que pelo menos para passar 1-2 dias você vai ter as coisas na tua mochilinha. Então é muito triste eu ter que falar dessa forma um pouco mais grosseira com vocês, mas é que se eu não fizer assim, vocês não vão se preparar. Por exemplo, o pessoal que tem casa de 2 pisos, né? Pega e... a meteorologia deu sinal de enchente. Passa as coisas pra cima, já passa o cachorrinho pra casa de cima, já pra parte de cima, né? Por quê? Porque daí corre menos risco. Então anota tudo, né? Sempre lembrando, tá dando enchente, vou procurar o lugar mais seguro. Não vou ficar bobeando, meus documentos eu vou já mandar eu plastificar. Eu vou ter uma lanterninha, vou ter a minha... digamos assim, comidas que não vão estragar. Pelo menos se eu estiver com meu filho no ginásio, eu vou poder alimentá-lo. Vou ter umas garrafinhas de água ali do filtro de barro. Bota numas garrafinhas. Gente, quando o espiritual avisa esse tipo de coisa é porque tá vindo chumbo grosso. Vocês sabem disso, né? E eu já compartilhei muitas vezes. Eu vou colocar de novo essa lista lá no grupo para quem quiser acompanhar. Eu vou colocar tudo isso que eu falei aqui amanhã para vocês lá, tá? Clique no link da bio. Eu falei aqui, mas vou repetir lá, tá? Clica no link da bio. No Chagrazik e entra no grupo, porque amanhã vai ter lá também, tá? Vamos lá. Então, recapitulando. Perigo em Piauí, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Atenção total. Outra coisa, gente, vai ter um pedaço, eu não sei explicar se é um pedaço de meteoro, se é um meteoro, o que é que vai cair na Terra, assim, que não é esse 13 Atlas, é outra coisa, tá? Que vem sobre a Terra, trazendo um estremecer, me vem essa palavra, um estremecer. Então, atenção e cuidado. Outra coisa, de previsão geral, tá, gente? Teremos a perda de uma apresentadora clara, de cabelos claros, será uma tristeza sem fim. Vocês sabem que essa semana eu tive um monte de previsão acertada do irmão do Chitãozinho e Chororó, da boate, só que eu não consegui ainda colocar, porque é tanta coisa, gente, que eu não consigo, a gente não consegue dar conta, graças a Deus, né, porque é bastante coisa, bastante trabalho, mas teve muita previsão minha acertada, que vocês sabem. Outra coisa, tá, gente? Peraí que o espiritual está falando. Gente, continua cuidando, principalmente no final de ano. Comidas que vocês encomendam. O espiritual dá um alerta para nós. Vai ter muitos casos de intoxicações e envenenamentos novamente final de ano. Tá? Por enquanto, não bebam bebidas
que tragam fortes por enquanto também. Gente, olha, sobre a menina, a Isabel Veloso, deixa eu falar uma coisa pra vocês do fundo do meu coração. Eu sou mãe. Eu sou mãe, né? Se eu for pro hospital, por exemplo, a primeira coisa que vai vir em mente vai ser o meu filho, os meus filhos. Eu sou completamente apaixonada pelos meus filhos. E o José, ele é um dos meus filhos mais apegado em mim. O que eu acho que passa na cabeça dessa moça? Deixa eu fazer uma reflexão aqui muito importante para você que tá me ouvindo, que é o seguinte. Teve uma época, essa época não está muito longe, que vocês pegaram no pé dessa moça. E vocês me pediram, Chay, a Isabel está mentindo por causa do câncer? E eu falei, não. A Isabel, vocês lembram disso? Não está mentindo. A espiritualidade fala que tem grandes perigos para essa moça. Eu tenho um vídeo gravado, registrado com esta previsão. O que fica de alerta para você na internet? Por que vocês têm a mania de fazer o efeito manada? Fulano falou, então vamos todos atacar a moça. Aquilo que fizeram com a Isabel foi uma covardia de um tamanho tão grande que eu tinha vontade de pegar um chinelo e nem sei o que fazer. Teve uma médica, se eu não me engano, não sei se era médica ou uma fotógrafa, gente, eu não lembro, cerimonialista, não lembro, que simplesmente ela falou que a menina estava fingindo ter câncer. Oxi. E eu disse para vocês que ela não estava. Só que aí vocês preferiram acreditar em uma mulherzinha que simplesmente quis usar o Instagram para lacrar em cima da doença de uma garota eu nem sei quantos anos ela tem, mas acho que ela tem 17, 18 anos, do que acreditar no que a espiritualidade estava falando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito pesada. Essa moça, eu tô lendo a energia dela. É como se o pensamento dela estivesse se desligando. É como se o espírito dela tivesse se desligando deste corpo. E essa médica, se acontecer alguma coisa com a Isabel, como é que será que ela vai se sentir? A heroína por ter feito um escândalo na internet? Por ter falado de uma coisa que ela nem sabe, sendo uma médica, falando bosta desse jeito? E daí? Qual que é a minha previsão? Eu, gente, Chaline, como é que eu posso explicar o que eu estou vendo para vocês de uma forma sutil? Não tem como ser sutil, né, gente? Mas assim, é como se a missão dela aqui nessa terra tivesse se encerrado. Pode dar uma impressão de uma falsa melhora. Pode dar uma impressão, Isabel saiu da UTI, depois foi para casa e tarari, tarará.
Talvez pode, mas logo em seguida pode haver um fechamento de ciclo. Por quê? Sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu não consigo ver. Quando eu tenho por exemplo, você vem se consultar comigo, você pede do seu futuro. Se eu não conseguir alcançar o teu futuro mais à frente, eu tenho que começar a observar que algo tá errado. O que tá acontecendo que eu não consigo alcançar o seu futuro? Claro que o futuro a Deus pertence. Mas eu vejo, vou falar de forma, como é que eu posso dizer, leve. Como se o espírito estivesse cansado. Como se o sofrimento fosse tanto que Jesus quer apaziguar. Então, assim, pode acontecer dela ir para casa, o pessoal falar que ela foi curada e depois logo em seguida acontecer algo? Pode. Porque para mim, gente, há um fechamento de ciclo. Vai dar aquela sensação de tava na UTI, saiu da UTI e vai para casa. Tava na UTI, vai passar e depois, né, acontece algo que traz muita tristeza, que eu não quero falar esta palavra, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer e eu fico muito triste, porque a gente que é mãe, né, eu até me emociono de falar, quando a gente tá em um hospital, a primeira coisa que a gente vê é os nossos filhos, com quem vai ficar nossos filhos, né, quem vai amar os nossos filhos. Então eu sinto, quando eu falo dessa moça, um aperto muito grande no meu peito, como se houvesse uma despedida. Então, enfim, gente, que Deus ele faça pelo melhor, né? Porque eu estou respondendo o que vocês estão me pedindo, tá?